Este episódio começa exatamente onde o último terminou, com a árvore Enten purificada eclodindo de sua semente sentada em um lugar com seus olhos fechados como um pintinho. Seu John, Black Warrior Rabbit e Baby Bear permanecem em modo agressivo. Seus corpos ficam tensos, prontos para reagir a qualquer momento. Seu Junho, apesar de surpreso, permanece completamente alerta. Porque ele não quer que nenhuma criatura desconhecida represente uma ameaça. Ele observa cautelosamente, preparado para eliminá-la imediatamente se ela exibir qualquer comportamento suspeito. No entanto, por um longo tempo, a árvore Enten purificada permanece imóvel, simplesmente sentada ali sem fazer um único movimento. Seu João permanece em guarda, ainda pensando que essa criatura pode ser algo enorme, aterrorizante e perigoso. Mas após uma inspeção mais detalhada, ele percebe que ela é, na verdade, minúscula, delicada e nada do que ele esperava. Confuso com essa visão inesperada, Seu João tenta entender a situação. Mas antes que ele possa pensar mais, a árvore Enten purificada abre lentamente os olhos. Assim que seus olhos se abrem, ela solta um bocejo suave e adorável, esticando seus pequenos membros de uma forma que a faz parecer ainda mais inocente. Finalmente, ele tira seus 2 pés minúsculos do chão e, com alguma hesitação, dá seu primeiro passo. Mas no momento em que seu pé toca o chão, um buraco enorme aparece abaixo dele. Com um movimento pequeno, mas determinado, ele rasteja para fora do buraco e começa a andar para frente de uma maneira incrivelmente fofa. Enquanto observa os arredores, ele olha para a esquerda e para a direita, parecendo curioso, mas confuso sobre onde está. Seu John, Baby Bear e Black Warrior Rabbit ficam congelados, suas expressões cheias de choque enquanto observam a árvore Enten purificada vagando sem rumo. Seu Junho, ainda incerto sobre o que fazer com isso, questiona para onde a árvore Enten purificada está indo e quais são suas intenções. Observando-a cuidadosamente, ele nota algo estranho. Apesar de seus medos iniciais, a árvore Enten purificada não parece nem um pouco maligna. Em vez disso, ela parece completamente confusa e um tanto sem noção, como se nem mesmo entendesse sua própria existência. Seu Junho então se vira para a chama, esperando ganhar algum insight. Mas naquele exato momento, o olhar da árvore Enten purificada também se fixa na chama. Seus olhos se arregalam em um instante, e por um momento, ela apenas olha completamente parada, completamente silenciosa. Seu João percebe a mudança repentina em seu comportamento, e antes que ele possa sequer começar a processar o que está acontecendo, a árvore Enten purificada de repente rompe para frente na velocidade da luz, correndo direto em direção a Flame. Suas pequenas pernas se movem anormalmente rápido, e sua expressão muda quando ele começa a gritar palavras estranhas em voz alta, proclamando que encontrou a árvore do mundo qualificada. Mas Seu Jun não se importa com o que ele está dizendo. Seu foco está travado em uma única árvore Enten purificada que está avançando em Flame com a intenção de causar dano. Seus instintos gritam para ele agir, e sem perder um segundo, ele grita um comando para seu monstro. Mate-o imediatamente e proteja Flame. Assim que os monstros de Seu Junho estão prestes a atacar, uma voz desesperada ressoa. Pare! Flame grita com Seu Junho com urgência, dizendo a ele que está tudo bem. Esta árvore Enten purificada bebê não é um inimigo. Não é um ser maligno. Seu João deve retomar seu comando. Embora tudo ainda pareça suspeito, Flame insiste que se Seu Jun confiar nela só dessa vez, ele entenderá tudo em breve. Ao ouvir a convicção na voz de Flame, Seu João rende os dentes e hesita por um momento. Mas, no final das contas, ele escolhe acreditar nela. Respirando fundo, Seu Junho cancela sua ordem e ordena que todos se afastem. E assim que ele libera seu controle sobre a situação, algo completamente inesperado acontece. A árvore Enten purificada bebê alcança Flame e fica diante dela da forma mais adorável possível, seu pequeno corpo irradiando calor e inocência. Com um sorriso largo e inocente, ele se aproxima, respirando fundo antes de cheirar Flame curiosamente. Então ele simplesmente fica ali, sem atacar, sem machucar, apenas parado pacificamente. Ele até começa a vagar ao redor de Flame animadamente, como se tivesse encontrado algo precioso. Seu Jun, observando isso se desenrolar, fica completamente atordoado. A árvore Enten purificada parece muito feliz, quase como se tivesse acabado de encontrar um velho amigo ou até mesmo sua própria mãe.
No momento seguinte, a pequena criatura gentilmente se inclina para a frente e se aninha contra Flame, aconchegando-se contra ela com profundo afeto. A maneira como ele se agarra a Flame, o calor em suas ações, é quase como se Flame fosse sua mãe. Por um breve momento, tudo fica claro. Talvez quando ele abriu os olhos pela primeira vez, a primeira coisa que viu foi Flame. E por causa disso, ela imediatamente aceitou Flame como sua Flame mãe. Olhando para seu Jung, a árvore entemporificada não é uma criatura de malícia. Ela é de coração puro, gentil e só deseja proteger Flame. Não tinha intenção de machucar ninguém. Seu Junho fica genuinamente surpreso ao ouvir a palavra proteção, e isso imediatamente levanta mais perguntas em sua mente. Ele se vira para Flame, sua curiosidade se intensificando, e pergunta a ela por que essa entidade purificada bebê, que nunca tinha visto Flame antes de hoje, de repente quer protegê-la. No momento em que abre os olhos. Não só isso, mas de quem exatamente ele está tentando protegê-la? Porque há poucos momentos, quando ele foi corrompido, ele queria destruir Flame, matá-la e até comê-la. Seljun, agora completamente intrigado, questiona qual conexão essa entidade purificada bebê tem com Flame. Como é que quando foi corrompido, quis destruí-la? Mas no momento em que foi purificado, imediatamente a reconheceu e agora quer protegê-la. E mais importante, protegê-la de quem? Esse mistério só deixa Seljun cada vez mais curioso. E antes que ele possa pensar mais, a entidade purificada bebê responde da maneira mais inesperada. Com uma inclinação de sua pequena cabeça, ele simplesmente murmura em sua própria língua estranha, respondendo da maneira mais inocente e desinformada possível. Não sei. Seljun levanta uma sobrancelha. Porque a maneira como essa pequena criatura fala soa exatamente como um bebê recém-nascido tentando formar palavras meio quebradas em uma língua que ele mal entende. Assim como um bebê recém-nascido luta para falar, essa entidade purificada parece estar fazendo o mesmo. Então, do nada, a entidade purificada bebê de repente incha seu pequeno peito e, com uma expressão determinada, proclama em voz alta: "Eu sou o número 1 e protegerei a árvore do mundo." Ao ouvir as palavras árvore do mundo, Seljun congela instantaneamente, confusão nublando sua mente. Árvore do mundo. O que é a árvore do mundo? Seljun, completamente perdido, imediatamente se vira para o coelho guerreiro negro, esperando que talvez ele saiba algo sobre essa chamada árvore do mundo. Mas o Black Warrior Rabbit parece tão desorientado quanto Seljun. Ele balança a cabeça, sua expressão vazia, e admite que esta é a primeira vez que ele ouve falar da Old Tree. Por outro lado, Baby Bear está completamente despreocupado com toda essa conversa. Em sua mente minúscula, há apenas duas coisas que importam. Primeiro, comer. Segundo, proteger seu papai, Seljun. Então, em vez de questionar qualquer coisa, o bebê urso se vira para a entidade purificada bebê e faz a pergunta mais importante em sua mente. O que você gosta de comer? Seljun, apesar de estar profundamente confuso, não consegue deixar de achar isso incrivelmente adorável. Este urso tem suas prioridades claras. Seljun pensa consigo mesmo. Afinal, é uma regra. Sempre que um novo hóspede chega, a primeira coisa que você pergunta a ele é sobre comida. Mas apesar de quão fofo esse momento é, Seljun ainda precisa de respostas. Antes que ele possa fazer mais perguntas, sua adorável waifu Aileen finalmente entra em cena e começa a explicar tudo em detalhes. Com seu tom confiante de sempre, Aileen se vira para Seljun e calmamente afirma que a árvore do mundo é uma árvore misteriosa com o poder da abundância. É um dos seres mais poderosos de toda a torre. A árvore do mundo detém uma quantidade inimaginável de poder, possuindo o potencial de criar um mundo inteiro por si só. Não só isso, na história antiga, está escrito que aqueles que são reconhecidos pela árvore do mundo ganham imenso poder e inúmeros benefícios. Os escolhidos abençoados pela árvore do mundo recebem sua bênção divina e são agraciados com abundância infinita. Seljun escuta atentamente, processando cada palavra que Aileen diz, e finalmente, ele começa a entender o que é a árvore do mundo. No entanto, ainda há uma pergunta sem resposta. Voltando-se para Aileen, Seljun pergunta: o que exatamente é uma entidade purificada? Aileen tem alguma informação sobre elas? Ao ouvir isso, Aileen faz uma pausa por um momento antes de alcançar sua biblioteca de conhecimento antigo e retirar outro livro antigo.
Folheando as páginas empoeiradas, ela finalmente encontra o que está procurando. Ela então explica a Seljun que as entidades foram originalmente criadas para proteger a água sagrada da Árvore do Mundo. Eles eram os guardiões da Árvore do Mundo e de sua água vital. No entanto, há muito tempo, durante uma guerra devastadora, uma quantidade avassaladora de energia corrompida inundou a torre. Por causa disso, as próprias entidades se corromperam. As entidades corrompidas absorveram toda a energia negativa, e uma por uma, cada entidade se transformou em uma entidade corrompida. E com isso, a Árvore do Mundo foi destruída. Após terminar sua explicação, Aileen fecha o livro com uma expressão pesada e diz a Seljun que essa é toda a informação que ela tem. Não há mais nada escrito sobre as entidades corrompidas ou a Árvore do Mundo caída nos textos antigos. No entanto, embora não esteja registrado em nenhum livro, Aileen de repente se lembra de algo. Ela se vira para Seljun e diz que seu avô Kaiser pode ter mais informações sobre esse tópico. Então, assim que seu avô chegar, Seljun poderá perguntar a ele qualquer coisa que ele quiser. Depois de ouvir todas essas informações, seu Seljun fica ainda mais surpreso e confuso, sua mente correndo com pensamentos que ele nunca considerou. Antes de se transformar em chamas, ele faz uma pergunta que abala toda a conversa. Se essa entidade purificada bebê é a guardiã da Árvore do Mundo e quer proteger Flame, isso significa que Flame é a Árvore do Mundo? No momento em que essas palavras saem da boca de Seljun, a expressão inteira de Flame muda. Ela fica nervosa, seu rosto esquenta enquanto ela tenta uma resposta. Até o próprio Seljun não sabe como reagir à sua própria pergunta. Mas enquanto todos os outros estão processando essa revelação, a entidade purificada bebê continua repetindo as mesmas palavras como um disco quebrado. Eu salvarei a Árvore do Mundo e sua água sagrada. Eu protegerei a Árvore do Mundo e não deixarei ninguém beber dela. Ouvindo isso repetidamente, Seljun lentamente começa a acreditar que a chama pode ser, na verdade, a Árvore do Mundo. E se isso for verdade, então isso é um negócio incrivelmente grande. Mas Flame, por outro lado, continua tentando negar, insistindo que ela não é a Árvore do Mundo. Ela tenta desesperadamente convencer Seljun de que ela é apenas uma árvore de maçã normal, nada mais. Tudo que ela sempre quis foi servir Seljun por toda a vida. E seu único propósito é crescer bem e se tornar uma árvore forte e saudável. Só isso. Ela insiste que é fraca, frágil. Sua única missão é desenvolver um corpo magro, grosso, robusto e um dia dar frutos para Seljun. E quando esse dia chegar, ela quer oferecer a ele sua primeira maçã, suculenta e deliciosa. Esse é o seu verdadeiro objetivo. Ela não tem água sagrada. Sim, sua água é um pouco diferente, mas bem, não importa. Mas Seljun não está convencido. Ele se recusa a ouvir qualquer coisa que Flame diz. Sem desperdiçar mais um segundo, Seljun imediatamente se vira para Aileen e exige que ela escaneie a torre inteira para descobrir se Flame é realmente a Árvore do Mundo. Sem hesitar, Aileen ativa sua habilidade de escaneamento. Momentos depois, ela entrega seu relatório. Não há informações sobre a existência da Árvore do Mundo em nenhum lugar da torre. Aileen explica, revelando ainda que as condições para ativar a Árvore do Mundo não foram atendidas, e as condições específicas em si permanecem desconhecidas e ocultas. Nem ela sabe o que é necessário para despertar ou fazer a Árvore do Mundo crescer. No entanto, há uma coisa que ela pode confirmar. O propósito de cada entidade purificada é proteger a Árvore do Mundo e sua água sagrada. Então, se essa entidade purificada bebê está chamando Flame de Árvore do Mundo, ela deve ter sentido algo. Deve ter reconhecido um certo potencial dentro dela. Um potencial para se tornar a Árvore do Mundo no futuro. E é por isso que a chama de Árvore do Mundo agora. Ao ouvir isso, Seljun se vira para Flame, sua expressão cheia de curiosidade. Ele a observa cuidadosamente, e quanto mais ele olha, mais ela parece uma versão fofa e fogosa dele. Será que Flame tem potencial para se tornar a Árvore do Mundo? Mas Flame é tão desinformada quanto todos os outros. Ela incha as bochechas em frustração e mais uma vez tenta negar. Segundo ela não é nada mais do que uma macieira normal e frágil. Ela não é particularmente poderosa, então ela não entende por que alguém a chamaria de Árvore do Mundo. Sua única missão sempre foi crescer forte e servir Seljun. Nada mais, nada menos.
Mas Seljun se recusa a ouvir nada disso. Ele não vai correr riscos. Se houver uma pequena possibilidade de Flame se tornar a árvore do mundo, então ele fará tudo em seu poder para garantir que ela cresça o mais forte e saudável possível. Sem um momento de hesitação, ele se vira de seu lugar e chama todos os seus amigos monstros. Primeiro, ele chama o Black Warrior Rabbit. Ele o ordena a trazer água fresca imediatamente. E não qualquer água. Deve estar absolutamente limpa. Se a água estiver suja, ele deve purificá-la antes de trazê-la de volta. Então, Seljun ordena que Baby Bear vá longe e traga um pedaço de pau grande e resistente. Este bastão ajudará a tornar a Flame Tree mais forte. Seljun quer fazer tudo agora mesmo. Ele quer que Flame receba todas as facilidades necessárias para que ela cresça em velocidade dobrada. Ele já lhe deu muito, mas agora quer se esforçar ainda mais para garantir seu crescimento. Sem qualquer hesitação, Black Warrior Rabbit e Baby Bear imediatamente partem para cumprir suas tarefas. Mas Seljun ainda não terminou. Virando-se para Flame, sua expressão cheia de profunda preocupação, ele faz uma pergunta importante. Você se sente com muito calor ou muito frio? Ele garante que se ela se sentir desconfortável no futuro, ela pode ir até ele imediatamente e contar. Se ela sentir frio, ela deve contar imediatamente e ele fará algo a respeito. E se ela alguma vez se sentir muito quente, ela deve avisá-lo, e ele se certificará de consertar isso também. Se Flame precisar de alguma coisa no futuro, ela pode perguntar diretamente a Seljun sem hesitação. Não há necessidade de ela se sentir tímida, porque Seljun sempre estará lá para ela. Ele até promete que de tempos em tempos, ele vai dar uma olhada nela, dar umas batidinhas em seus galhos e certificar-se de que ela está crescendo bem. Tudo isso era extremamente avassalador para Flame. Ela nunca quis nada para si mesma. Tudo que ela sempre desejou foi ver Seljun feliz. Mas agora, Seljun estava lhe dando tanto cuidado, atenção e amor, e ela não sabia como reagir a essa estranha sensação de formigamento crescendo dentro dela. Seu corpo inteiro parecia estranho, como se algo dentro dela estivesse mudando. Ela apenas ficou ali, voando, congelada no lugar, completamente perdida em emoção. Enquanto isso, Seljun não conseguia segurar sua excitação. Ele estava em êxtase, sabendo que Flame era especial. E talvez, só talvez, no futuro, ela realmente se tornaria a árvore do mundo. Se isso acontecesse, então Seljun nunca mais teria que se preocupar com ela. Com esse pensamento em mente, ele se virou para a entidade purificada Baby e deu um comando firme. Não importa o que aconteça, Flame deve ser protegida. Nada deve ser capaz de machucá-la. Nada como um guardião leal. A entidade Baby Purified respondeu sem hesitação, declarando com convicção determinada: eu sou o guardião da árvore do mundo. Eu nunca deixarei Flame morrer. Naquele momento, um vínculo suave, porém poderoso, se formou entre Seljun Flame e a entidade Baby Purified. Um momento de pura emoção se desenrolou enquanto Seljun gentilmente acariciava o galho de Flame, olhando para ela com profundo cuidado e calor. Ele a encorajou a crescer bem, prometendo que faria tudo em seu poder para ajudá-la a prosperar. E enquanto Flame ouvia suas palavras, ela não conseguia parar de se sentir profundamente feliz e emocionada. Bem, esse foi um dos momentos mais emocionantes e lindos da história até agora. Mas e você? Qual cena foi sua favorita? E não esqueça de escrever nos comentários. Além disso, como você classificaria essa cena de 10? Agora, voltando à história. A cena muda, e agora estamos no 67º andar, onde um desastre absoluto está acontecendo. Anteriormente, os gafanhotos vermelhos eram vermelhos, mas sua cor mudou para azul. No entanto, eles agora mudaram de volta para o vermelho. E pior, eles estão ficando roxos e roxos. Roxo era a verdadeira cor do desastre. Não só isso, sua população triplicou, tornando-os tão esmagadoramente massivos em número que eles se assemelham a uma nuvem espessa e venenosa enchendo o céu. E agora eles estão voando direto para os Lizard Warriors. O pânico se espalha enquanto todos os Lizard Warriors começam a correr para salvar suas vidas. Até mesmo suas lâminas de cebola verde, que funcionaram contra os gafanhotos vermelhos antes, são completamente inúteis agora. De repente, os gafanhotos roxos invadem o campo de batalha, sobrepujando os guerreiros Lizard com eficiência implacável. Eles começam a cortar os guerreiros um por um.
Uma única mordida de um gafanhoto roxo é o suficiente para paralisar o corpo inteiro de um lizardman. E quando isso acontece, não há escapatória. Assim que as coisas parecem completamente sem esperança, nosso chefe Elka irrompe no campo de batalha com um golpe poderoso. Ele corta 3 a 4 gafanhotos roxos em um único movimento. Mas isso está longe de acabar. Elka de repente percebe algo horripilante. Sua lâmina de cebola verde, sua arma mais forte, começa a derreter, como se estivesse contaminada pela corrupção. No momento em que mata um único gafanhoto roxo, ele começa a se despedaçar. E essa não é a pior parte. Mais e mais gafanhotos roxos continuam chegando aos milhares. Até o próprio Elka não tem mais ideia do que fazer. Pela primeira vez, ele realmente começa a pensar que é aqui que sua história vai acabar. Assim que os gafanhotos roxos o atacam, preparando-se para dar um golpe mortal. Bum! 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 Explosões repentinas irrompem no céu. Em um instante, quase 2.000 a 3.000 gafanhotos roxos são soprados do céu como chuva caindo. E o responsável por esse ataque poderoso é um pequeno mágico encapuzado. Mais figuras entram no campo de batalha e, a julgar por suas roupas e magia poderosa, são sem dúvida, da Magic Tower de Ioná. Observando isso se desenrolar, 2 dos Silver Wolves ficam em choque. Elka, no entanto, não desperdiça essa oportunidade. Aproveitando a situação, ele agarra os guerreiros Lizard feridos e envenenados e os leva para sua toca para ficarem seguros. E então, um close dos pequenos guerreiros mágicos é finalmente mostrado. Uma pequena coruja, um coelho e outras criaturas mágicas fofas, mas incrivelmente poderosas, estão orgulhosamente no céu, lançando ataques implacáveis contra os gafanhotos roxos. Graças à sua poderosa magia, Elka consegue escapar com os guerreiros lagartos feridos. Bem a tempo. No entanto, a batalha está longe de terminar. Os pequenos mágicos continuam seu ataque, mas com o passar do tempo, sua magia começa a perder eficácia. Enquanto isso, mais e mais gafanhotos roxos continuam chegando. Assim que Elka consegue levar o vice-comandante guerreiro lagarto para a segurança, uma visão aterrorizante se desenrola diante deles. Enquanto todos se reúnem em volta do vice-comandante, seus rostos se contorcem de horror porque sua pele está lentamente ficando roxa. Os guerreiros magos correm, examinando desesperadamente o corpo do vice-comandante. O pânico enche suas vozes enquanto eles gritam com urgência: o que aconteceu com ele? Pouco tempo atrás, ele estava lutando com todas as suas forças, mas agora seu corpo inteiro estava paralisado. Elka, ainda em choque, admite que nem sabe o que aconteceu com ele. A única coisa que viu foi que assim que um gafanhoto roxo picou, seu corpo inteiro começou a ficar roxo. E não só isso, seu comportamento inteiro mudou. Elka, ainda tentando entender tudo, expressa sua confusão. Ele não entende como os gafanhotos ficaram roxos em primeiro lugar. Há poucos momentos, a cor deles era azul. Então eles voltaram para o vermelho, e bem diante dos olhos dele, eles se tornaram roxos. E uma vez que eles ficaram roxos, tudo sobre eles mudou. Sua velocidade, sua agressividade, seu veneno. Tudo se tornou drasticamente mais perigoso. Para provar seu ponto, Elka levanta sua lâmina de cebola e a mostra para todos. Enquanto exibe a arma, ele explica o que aconteceu. Assim que o sangue do gafanhoto roxo tocou a lâmina de cebola, a arma começou a derreter como se estivesse corroída por ácido. Um homem lagarto do grupo rapidamente se adianta, olhos arregalados de medo, e confirma o pior. Este é definitivamente um veneno mortal. Ele explica ainda com urgência. O sangue do gafanhoto roxo agora é extremamente tóxico. Por causa disso, é quase impossível derrotá-los. Se algum guerreiro matar um gafanhoto roxo e até mesmo uma única gota de seu sangue tocá-lo, ele ficará paralisado e morrerá. E a parte mais assustadora, esse veneno é tão mortal que não tem antídoto. Mas essa nem é a pior parte. Este veneno não só matará aquele que tocar, mas também se espalhará pelo ar e começará a infectar todos os outros guerreiros lagartos. Assim que esta informação crítica for revelada, todo o campo de batalha cairá em profundo desespero. A energia e o moral dos guerreiros despencarão instantaneamente. Elka percebe isso imediatamente. Ele consegue ver o medo, a desesperança. Todo seu batalhão está perdendo a vontade de lutar, e ele não sabe como consertar isso.
Pela primeira vez, ele está lutando para pensar em uma maneira de levantar o ânimo deles. Nesse momento, o subordinado número 1 e o subordinado número 2 correm em direção a Elka. Sem perder um segundo, eles tiram algo de suas bolsas. Um maço de folhas de cebola desintoxicantes. Com expressões determinadas, eles apresentam as folhas para Elka e perguntam: as folhas de cebola desintoxicantes cultivadas em junho serão de alguma utilidade? Aparentemente, eles levaram todas essas folhas com eles como precaução, apenas no caso de serem úteis. E ao vê-los, os olhos de Elka se arregalam de esperança. Seu rosto inteiro se ilumina de excitação. Sem hesitar, ele elogia seus dois subordinados, expressando quão brilhantes eles são. Imediatamente, ele pega uma das folhas e a dá para o vice-comandante Guerreiro Lagarto. E então, algo incrível acontece. No momento em que o Guerreiro Lagarto come a folha de cebola desintoxicante, seu corpo começa a se sentir leve. A paralisia começa a desaparecer. E então ele recupera a consciência. Não só isso, todo o veneno dentro de seu corpo desaparece completamente. Vendo isso, todo o exército irrompe em alívio. Todos começam a aplaudir. Elka, sem perder mais tempo, imediatamente distribui as folhas de cebola desintoxicantes para todos os guerreiros Lizard. Com confiança na voz, ele declara: não se preocupe. Temos milhares dessas folhas em nossa posse. Quem estiver ferido, dê uma mordida imediatamente. Isso removerá todo o veneno do seu corpo. Por causa disso, o moral dos guerreiros dispara. Mas um grande problema ainda permanece. Embora agora tenham uma maneira de combater o veneno, o problema real não mudou. Os gafanhotos vermelhos ficaram roxos. Eles são mais fortes, são mais venenosos. E agora nem mesmo a lâmina de cebola de Seljun é mais eficaz contra eles. O que nos leva à questão final: qual será a próxima estratégia deles? Depois que a cena muda, nos encontramos de volta com Elka e Igal. Tel, como sempre, senta-se confortavelmente na cabeça de Elka, enquanto Oren, Scarron e Merlin, o Breu, cavalgam nas costas de Agal. No entanto, Aura, sendo seu encrenqueiro de sempre, continua cutucando as costas de Scarron com um pedaço de pau, irritando-o repetidamente, o que Scarron claramente não gosta nem um pouco. No começo, Scar tenta ignorar, mas a cutucada constante começa a dar nos nervos dele. Quando ele está prestes a surtar, Auran de repente percebe algo escondido no casaco de Scar. Sem perder um segundo, Oran o chama e exige que ele entregue, deixando claro que não há necessidade de agir de forma inteligente, porque ele pode ver claramente que Scar está escondendo algo. Scar, é claro, se recusa a cooperar, mas antes que ele possa sequer pensar em escapar da situação, a voz profunda e retumbante de Agal explode em raiva enquanto ele ordena que Scar faça exatamente o que Auron diz, e se Scar ousar resistir, então Agal derrubará Oran no chão e o comerá vivo. Afinal, Agal já está com muita fome, então seria melhor não piorar a situação. Ao ouvir essa ameaça, Scarron imediatamente congela, seu corpo inteiro fica rígido enquanto ele rapidamente fecha a boca, percebendo que é melhor obedecer do que acabar no estômago de Agal. Sem esperar mais um segundo, Oran rapidamente alcança a jaqueta de Scar e puxa uma chave de aparência estranha, segurando-a na frente de todos. Olhando para a chave, Auron se vira para Scarron com um sorriso e pergunta sarcasticamente, se isso não estava no seu casaco. Então o que exatamente é isso? Scarron, neste ponto, está completamente sem palavras. Seu rosto se contorce em uma expressão de puro pânico, parecendo que ele está prestes a chorar. Ele genuinamente não sabe o que fazer ou como ele se meteu nessa situação. Por outro lado, Oran, agora se sentindo completamente vitorioso, presunçosamente coloca a chave em suas costas e confiantemente declara que ele pessoalmente a mostrará até o primeiro. E, droga, devo dizer, dia após dia, Oran está se tornando o subordinado número 1 de Tel. Não resta muito tempo antes que ele ganhe completamente esse título. O desenvolvimento de seu personagem está acontecendo em um ritmo realmente perigoso e, honestamente, é emocionante ver. Enquanto isso, Tel, que estava observando toda a situação se desenrolar por trás, finalmente se vira para olhar para Oran, sua expressão cheia de aprovação. Ele acena em reconhecimento e elogia Oran, claramente impressionado que Oran está indo ainda melhor do que ele esperava. Na verdade, Tel está genuinamente orgulhoso de Oran. No entanto, naquele exato momento, algo inesperado acontece.
De repente, descobrimos que Yonah estava dormindo dentro da bolsa tridimensional de Theo o tempo todo. Ela acorda lentamente, ainda se sentindo um pouco grogue, e preguiçosamente espia sua cabecinha fofa para fora da bolsa. Com uma voz sonolenta. Ela murmura alegremente sobre como teve um sono tão bom e doce e como sempre tem o melhor descanso quando está dentro da bolsa de Theo. Depois de se esticar um pouco, Yonah finalmente salta para fora da bolsa e, ao pousar, Theo se vira para ela com um sorriso suave e pergunta se ela dormiu bem. Yonah, ainda se sentindo um pouco sonolenta, solta um suspiro contente e diz a Theo que sempre que está com ele, ela se sente completamente segura e dorme melhor do que em qualquer outro lugar. Mas antes que Theo possa dizer qualquer coisa em resposta, ele rapidamente informa Yonah que eles quase chegaram ao 99º andar. Tudo isso graças à passagem de velocidade relâmpago, uma passagem que eles só conseguiram usar porque Yonah estava com eles. Ao ouvir isso, a expressão de Yonah muda imediatamente, pois ela de repente fica com raiva. Ela se vira para Theo e firmemente diz a ele para não dizer obrigada ou desculpe a ela no futuro, porque na amizade, palavras como obrigada e desculpe não funcionam. Theo, sentindo-se um pouco surpreso, rapidamente concorda com isso. Mas, ao mesmo tempo, ele pergunta a Yonah se ela quer descansar um pouco mais. Ele até diz a ela que assim que chegarem ao seu destino, ele a acordará. No entanto, Yonah recusa a oferta, dizendo que já descansou o suficiente. Em vez disso, ela de repente olha para Theo com preocupação, percebendo algo importante. Enquanto todos os outros aproveitaram a oportunidade para descansar, Theo ficou acordado o tempo todo. Mesmo tendo a chance de dormir, ele não descansou nem um pouco. Vendo isso, Yonah imediatamente insiste que Theo durma um pouco, e ela até se oferece para protegê-lo até que ele acorde. Nesse momento, Elka de repente fala e notifica Theo de que eles finalmente saíram da caverna. Conforme a cena muda, nos é mostrada uma visão ampla e aberta de Theo em pé na mesma ala que tínhamos visto antes, e ele oficialmente saiu da caverna. E na frente dele, um grande grupo de monstros coelhos está reunido. Entre eles, vemos Baby Refinedentite, Baby Bear e Black Warrior Rabbit todos juntos. Este momento é particularmente especial porque, pela primeira vez, Theo trouxe a Baby Refinedentite para fora da caverna. Curioso, Theo se vira para Baby Refinedentite e pergunta como é finalmente estar do lado de fora. Por outro lado, a entidade purificada bebê começa a olhar para a esquerda e para a direita com olhos arregalados e brilhantes, absorvendo o mundo pela primeira vez. No entanto, algo estranho chama a atenção de Theo. Até agora, parece-lhe que a entidade purificada bebê não é um macho, mas uma fêmea. Mas o que vocês acham? Não esqueçam de escrever seus pensamentos nos comentários. Porque a maneira como essa entidade purificada bebê se move, a maneira como ela anda tão majestosamente e observa seus arredores, simplesmente não parece que ela é um homem. Enquanto Theo continua assistindo, todos os monstros coelhos começam a sussurrar entre si, fazendo uma pergunta importante. E se a entidade purificada bebê for corrompida novamente? No entanto, Theo não tem resposta para essa pergunta. Assim que todos estão presos em seus pensamentos, uma voz repentina assusta a entidade purificada bebê. Ela rapidamente se vira, suas orelhas se contraindo em surpresa, apenas para ver Theo e sua gangue retornarem de sua aventura. Naquele momento, Theo dá um passo à frente com um grande sorriso. E chama calorosamente a entidade purificada bebê, dizendo-lhe alegremente que eles conseguiram voltar ao 99º andar. Atrás dele, a princesa da fita vermelha e Yonah estão lado a lado com a Gal e Elka caminhando logo atrás deles. Vendo tudo isso, Theo fica genuinamente feliz. Mas quem está mais animado de todos é o Black Warrior Rabbit. No momento em que os olhos do Black Warrior Rabbit pousam na Red Ribbon Princess, ele imediatamente congela no lugar, completamente atordoado. Ao mesmo tempo, a princesa da fita vermelha também para de se mover de repente, seu corpo inteiro enrijecendo como uma estátua enquanto ela trava os olhos nele. O coelho foice também percebe essa estranha tensão entre eles. Por outro lado, assim que a princesa da fita vermelha vê o coelho guerreiro preto, ela sutilmente move os olhos ou quase como se estivesse tentando comunicar algo, e a mensagem é clara. Ela está feliz em vê-lo novamente. Mas no momento em que Black Warrior Rabbit percebe isso, toda a sua condição piora. Ele fica tão tímido que todo seu corpo começa a esquentar,
e assim como uma locomotiva, ele começa a soltar vapor do nariz e das orelhas. Suas bochechas ficam vermelhas e ele parece prestes a desmaiar de vergonha. Imediatamente, Sickly Rabbit se vira para Black Warrior Rabbit e o provoca com um sorriso brincalhão. Quem era aquela garota bonita? Vocês dois se conhecem? E naquele exato momento, a timidez de Black Warrior Rabbit instantaneamente triplica. O coelho guerreiro explicou que eles só se encontraram por alguns segundos no andar inferior. Nada mais do que isso. Por outro lado, assim que Theo percebe um rosto desconhecido, ele imediatamente corre em direção à entidade purificada bebê, olhando para ela com curiosidade. Ele diz à entidade que nunca a viu antes na caverna de Seljun. Mas antes que ele possa dizer mais alguma coisa, Baby Bear interrompe animadamente, exclamando que este é um guardião que protege a chama. Depois disso, Theo começa a contar a história inteira para Baby Bear. E como esperado, Theo fica muito curioso e escuta cada palavra com foco intenso. Enquanto isso, a cena muda para seu junho, onde Yonao está apresentando a princesa do reino da fita vermelha. Assim que Seljun a vê, ele imediatamente pergunta: quem é essa coelha bonita? Ela é uma nova amiga de Yoná? Yoná sorri e apresenta formalmente Seljun à princesa do reino da fita vermelha, explicando que essa coelha não é uma pessoa comum, ela é na verdade sua discípula. E não só isso, mas ela também é uma ótima mágica, assim como Yoná. Ao ouvir isso, a princesa baixa a cabeça e educadamente cumprimenta Seljun, dizendo olá com o máximo respeito. Em resposta, Seljun também se apresenta, afirmando que seu nome é Seljun e que ele está feliz em conhecê-la. No entanto, a princesa do reino da fita vermelha olha para Seljun com olhos arregalados. Porque em sua mente, ela acredita que Seljun é o grande dragão negro. Ela tem imenso respeito por ele e abaixa a cabeça profundamente em sinal de reverência. Mas Seljun não perde tempo e vai direto ao ponto. Ele se vira para Yoná com uma expressão séria e pergunta diretamente: Yoná, você não me trouxe aqui só para dizer olá para sua discípula. Você deve ter me trazido aqui para algo importante. A princesa fica chocada. Ela encara Seljun com espanto e diz: como esperado, o dragão negro sabe de tudo. A princesa então se adianta e respeitosamente informa a Seljun que ela veio aqui para pedir um favor do grande dragão negro. Seljun, no entanto, não entende a que tipo de favor ela está se referindo. Então Yoná assume a conversa e explica tudo. Ela diz a ele que sua discípula, a princesa do reino da fita vermelha, está em grave perigo, e é por isso que ela quer que Seljun a proteja. Ao ouvir isso, Seljun fica completamente chocado. Seus olhos se arregalam em descrença, e ele fica muito mais surpreso do que qualquer outro monstro coelho. Do coelho marido à coelha esposa, do coelho cinza a todos os outros coelhos na sala, a boca de todos cai aberta em choque. E então, no momento seguinte, Seljun e Yoná se curvam e se ajoelham diante da princesa, como se finalmente tivessem encontrado seu rei perdido. A cena inteira é avassaladora para a princesa, que nem sabe como reagir. Enquanto isso, o marido coelho e a esposa coelho começam a chorar enquanto ficam emocionados, percebendo que nunca souberam que a princesa estava parada bem na frente deles esse tempo todo. A atmosfera inteira está cheia de emoções intensas enquanto todos os coelhos começam a chorar, tomados pela felicidade. No entanto, por outro lado, Seljun e Yoná se afastam para ter uma conversa particular. Seljun se inclina e pergunta diretamente a Yoná, de quem exatamente a princesa precisa de proteção. Quem quer machucá-la? Yoná suspira, dizendo que essa história é muito longa. Seljun se senta, pronto para ouvir enquanto Yoná começa a explicar tudo desde o começo. Como a ganância tomou conta de todas as pessoas no 55º andar. Como ele destruiu vidas e governou sobre elas com seu poder monstruoso. Enquanto Seljun escuta tudo, sua expressão escurece. Ele sente uma profunda tristeza tomar conta dele, especialmente depois de perceber que a princesa perdeu seus pais em uma idade tão jovem. Ela foi forçada a sofrer desde a infância, e mesmo agora, ela ainda está correndo por sua vida. Seljun cerra os punhos de raiva, incapaz de acreditar que pessoas tão nojentas existam dentro da torre. Sem hesitar, ele faz um voto. Ele promete que irá salvá-la. Ao mesmo tempo, todos os monstros coelhos ficam furiosos. Eles juram que nunca perdoarão a ganância. Eles declaram que terão sua vingança.
E com pura determinação em seus olhos, Seljun promete mais uma vez que salvará todos os coelhos que ainda estão presos no 55º andar. Enquanto isso, o bebê urso foi visto ensinando a árvore purificada a contar, o que foi muito fofo. Mas assim que a atmosfera parece melhorar, a situação imediatamente fica séria novamente. Yoná de repente tira um pingente de dragão branco e o entrega a Seljun. Ela pergunta a ele: "O que é isso, Seljun?" Por causa dessa coisa, eles tiveram sucesso em sequestrar a mim e a princesa. Ela aponta para o logotipo de um dragão no pingente, dizendo que acredita que seu Junho deve saber algo sobre isso. Seu João pega o pingente em sua mão e o examina de perto. Mas sua atenção é subitamente desviada quando ele vê Scar e Merlin, a cadela, parados por perto. No momento em que Seljun põe os olhos neles, ele os reconhece imediatamente. Seus olhos se estreitam quando ele percebe que Scar é o mesmo golpista nojento que primeiro enganou Tel. Seljun ouviu muito sobre Scar desde o começo. E agora, vendo ele e aquela vadia Merlin parados ali, Seljun começa a ter alguns planos muito malignos em mente. Ah, vai ser divertido ver que tipo de tortura Seljun planejou para eles no futuro. Mas por enquanto, Seljun deixa esses pensamentos de lado e se concentra no assunto sério em questão. Que é esse pingente de dragão branco? Enquanto seu João continua olhando para ele, Yoná e Aileen também continuam olhando para ele com profunda curiosidade. No entanto, a expressão de Aileen muda de repente. Ela olha para o pingente e seu rosto instantaneamente fica agitado. Seljun percebe o medo nos olhos dela, e antes que ele possa perguntar, Aileen deixa escapar: "Essa coisa não deveria existir na torre. O que ela está fazendo aqui?" A voz de Aileen está cheia de medo genuíno. E assim, o episódio termina em um enorme suspense. Ficamos sem respostas, e o mistério do pingente branco continua sem solução.